Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouco sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um combate ideológico entre Estados Unidos e União Soviética. Vamos lembrar que esses dois países estiveram lutando lado a lado durante a Segunda Guerra Mundial, pois eles tinham o mesmo oponente, que eram os nazistas, tá? Mas depois do fim da Segunda Guerra, eles vão virar grandes oponentes nesse conflito, tá? Esse conflito foi uma competição ideológica econômica, social, tecnológica, espacial, bélica, tá? Então, esses dois países competiam para mostrar para o mundo qual era o melhor sistema a ser seguido. Como assim qual era o melhor sistema a ser seguido? Estados Unidos seguia o capitalismo e a União Soviética seguia o socialismo, o comunismo da época, tá? Então eles querem demonstrar para o mundo que um é melhor que o outro, então começam com essa grande competição de egos aí, tá bom? Uma frase importante que vocês não podem esquecer e que a gente consegue resumir a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra improvável com uma paz impossível, tá? Por quê? Porque era uma guerra improvável, os dois países sabiam do seu poder nuclear, né? Porque após a utilização das bombas atômicas pelos Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, os Estados Unidos mostrou para o mundo todo o seu poder, né? Tudo o que ele poderia alcançar. Mostrou então, nesse momento, para a Rússia, né, para a União Soviética, que era um grande oponente. E a União Soviética começa então a investir o seu poder em também criar grandes armas químicas, bombas atômicas e aumentar cada vez mais o seu poder militar. Aí inicia uma corrida armamentista entre esses dois países, tá? Para demonstrar qual deles era melhor na época. Com o objetivo de expandir os seus sistemas, né, de mostrar para o mundo qual era melhor, Estados Unidos e União Soviética vão acabar apoiando vários golpes de Estado, conflitos entre países, tá? Vão também acabar dividindo o mundo através de planos econômicos e acordos entre os países. Estados Unidos, por exemplo, em 1947, através da doutrina Truman, vai criar o Plano Marshall, que era um plano de investimento e de apoio econômico aos países após o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Os países que tinham perdido muito dinheiro, problemas para se reerguer novamente. Então, os Estados Unidos prometia, com o Plano Marshall, investir, emprestar e auxiliar esses países nessa retomada após Segunda Guerra. Com isso, a União Soviética cria o Plano Molotov. Junto do Plano Molotov vem a Comecon, tá? Que era o contrário, era contra o Plano Marshall. A Comecon, a União Soviética, pedia para que os países que seguiam o socialismo não aceitassem o apoio dos Estados Unidos, tá? Também se cria, novamente dividindo, né? Pelo lado dos Estados Unidos, a OTAN, e pelo lado da União Soviética, o Pacto de Varsóvia. Esses dois, tá? Com o mesmo intuito novamente, era... a OTAN ainda existe, tá? Uma das grandes organizações do mundo hoje em dia. E era um acordo de ajuda mútua. Era um acordo de prevenção para um próximo grande conflito. Enquanto os Estados Unidos prometia auxílio aos países capitalistas, a União Soviética prometia esse auxílio e essa união aos países socialistas. Então, a Guerra Fria trouxe uma tensão mundial e um medo enorme, né,
que acontecesse essa guerra nuclear com os dois países muito bem armados. Grandes fatores importantes que a gente não pode deixar de falar é a corrida espacial. A corrida espacial entre esses dois países foi um caso à parte da Guerra Fria, porque foi anos de muitas descobertas, de inovações tecnológicas, de criações importantes. A União Soviética sai na frente nessa corrida espacial, enviando o primeiro homem em órbita, a primeira cachorrinha que viaja em órbita espacial, né? E também o primeiro satélite, o primeiro foguete, esse primeiro foguete chamado de Sputnik. Então, a União Soviética dá o primeiro passo, mas os Estados Unidos é que tem a grande vitória. Em 1969, envia o primeiro homem à Lua, Neil Armstrong. Então, os Estados Unidos crava sua bandeirinha lá na Lua e consegue, digamos que a vitória nessa corrida espacial, apesar da União Soviética ter dado os primeiros passos. Os Estados Unidos, com a criação da NASA e muito investimento, consegue, né, o grande feito de ter feito o primeiro homem a pisar na Lua, tá? Com, né, todo esse problema aí, essa discussão entre esses dois países, essa competição, em 61, a União Soviética manda construir um muro, que é o símbolo da Guerra Fria, que é o Muro de Berlim, que dividia Berlim. Vamos voltar novamente um pouquinho no tempo. Berlim é dividida após o fim da Segunda Guerra Mundial entre os países vitoriosos, tá? Então, fica um pedacinho sendo administrado pelos russos, pela União Soviética, outra parte pelos Estados Unidos, outra pela Inglaterra, mas aí acaba real, assim, numa boa e velha divisão entre oriental e ocidental, sendo um lado capitalista e outro socialista. Até então, essa divisão era mais uma divisão ideológica e política, porém, em 61, a União Soviética faz essa divisão territorial, construindo esse muro, né? E esse muro era defendido por soldados, fazendo assim com que as pessoas não pudessem atravessar. Então, quem tinha parente, familiar, do outro lado do muro, não podia se comunicar com essas pessoas. Gente, 30 anos dividindo uma nação, tá? No meio, né, no decorrer desse tempo, nessa competição entre esses países, a União Soviética acaba passando por uma grande crise, porque eles, socialistas, começam a acabar sofrendo um atraso industrial muito grande, um atraso tecnológico, problemas no fornecimento de coisas básicas para sua população, como principalmente alimentação. Desde o fim, né, do autoritarismo do Nicolau II, que foi lá em 1917, quando ele é retirado do governo, o seu governo czar é retirado do poder da Rússia, a população achou que teria sossego, mas acho que ficou, né, só no achismo mesmo. Porque mesmo com a implementação do socialismo e a União Soviética, os russos ainda passavam pelo problema do autoritarismo, tá? 290 milhões de soviéticos sofriam com pressão, tá? De não ter liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, e com acasos, né, de se alguém não obedecia, era mandado preso para campos de trabalho forçado. Esses campos eram chamados de gulags, tá? Isso vai trazer, então, várias revoltas populares e, com o tempo, tá, a União Soviética não aguenta a pressão desses problemas, né, dessas revoltas populares, e a queda do muro acontece em 1989, tá? Porque a União Soviética já não consegue mais se sustentar contra os países capitalistas liderados pelos Estados Unidos. Em 1991, ocorre o fim da União Soviética, tá? Eles vão se render
e vão liberar, acontece a queda do Muro de Berlim em 89, e em 91 eles vão assinar a rendição, vão se retirar lá da Alemanha. O fim da Guerra Fria vai terminar com a vitória dos Estados Unidos, tá? Dos grupos capitalistas, vai criar então uma nova ordem multipolar e vai trazer, sem dúvida, uma nova visão para o mundo todo, tá? Apesar de toda a Guerra Fria não ter um embate físico entre Estados Unidos e União Soviética, eu comentei com vocês no início do vídeo que houveram alguns embates dentro da Guerra Fria, entre eles a Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã, Afeganistão, Revolução Cubana. Nós vamos falar sobre elas um pouquinho mais para frente. Eu espero que vocês tenham tirado um pouco das suas dúvidas. Se quiserem, eu estou sempre aqui disponível para ajudar vocês. Um beijo, saudade!